Meus irmãos, como pastor, eu também sou um observador, né? Porque eu tenho que observar a vida das pessoas. Eu observo, principalmente, lógico, a vida dos crentes. Em que pé anda a vida dos crentes, né? E você sabe que, muitas vezes, eu vejo crentes sofrendo em várias áreas da sua vida. E essas pessoas têm sofrido muito, só por um motivo, irmãos. Subestimar o poder da palavra de Deus. Não estou dizendo subestimar a palavra, mas é o poder que está contido na palavra de Deus. Nós precisamos entender. Alguém aqui, né? Quando chegar em casa, o Senhor Jesus pessoalmente está lá te esperando para te falar com você, para demonstrar o seu poder na sua vida? Pessoalmente ele não vai estar, porque pessoalmente ele está sentado à destra de Deus. Mas o que ele nos deixou? Ele nos deixou a sua palavra, porque Jesus e a palavra são o mesmo. Quem entende isso? E se Jesus tem poder, a palavra de Jesus tem poder também. Amém? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, a palavra. Mas depois o quê? A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus e a palavra são o mesmo, irmão. O mesmo valor que eu dou para Jesus, eu tenho que dar para a sua palavra. Se Jesus tem poder, eu tenho que entender que também a palavra tem o mesmo poder. Então muitas pessoas estão sofrendo, irmãos, porque entendem a questão do poder de Deus de uma maneira um pouco equivocada. Porque quando você fala de poder de Deus para alguma pessoa, ela entende uma outra coisa. E algumas pessoas até desprezam a palavra de Deus. Porque acha que, não, eu estou atrás do poder de Deus. Essas pessoas desconhecem o poder que ela tem em todas as áreas da nossa vida. Irmãos, o poder de Deus através da palavra pode afetar todas as áreas da nossa vida. Quem entende isso aqui? Então, eu gostaria que hoje você prestasse bastante atenção, porque se a sua mente, a Bíblia diz que eu tenho que mudar a minha mente, porque se a sua mente ainda está focada em poder de Deus sendo uma parte da coisa, é bom você ampliar os seus horizontes e focar naquilo que Deus está falando conosco essa noite. Sabe, meus irmãos, Alguns crentes têm o conhecimento das Escrituras, só de uma maneira didática, como se eu conheço as palavras que estão no livro, eu conheço os textos que estão no livro, na Bíblia. E acham que a Bíblia é simplesmente isso. Um texto que eu posso decorar e posso recitar ele a hora que eu quiser. Isso é didático, irmão. Isso aí é... Qualquer professor pode dar essa aula e qualquer aluno pode, de uma maneira didática, conhecer as Escrituras. Mas eu estou aqui querendo passar algo muito maior para você aqui essa noite. Algo muito além daquilo que nós imaginamos que a palavra de Deus seja. Porque muitas vezes nós pregamos a palavra de Deus, e aqui nessa igreja, graças a Deus, você recebe muito da palavra de Deus. Mas muitas pessoas só estão recebendo como um ensinamento que elas vão gravar na sua mente. Só isso. Desconhecem que isso que você está recebendo é poderoso, tem um sobrenatural embutido naquilo. Quem está entendendo isso aí? Sabe, irmãos, algumas pessoas gastam muito tempo e energia em busca do mover de dons, de doutrinas e coisas sobrenaturais no nosso meio.
E não é errado procurar essas coisas, irmão. O errado é procurar essas coisas com a intenção errada. Porque, irmãos, o poder da palavra de Deus, para funcionar na sua vida, vai gerar um pouco de trabalho. Algumas pessoas têm corrido atrás dos moveres das coisas sobrenaturais, das imposições de mão, que é bom, mas se for com o coração correto. Se for para fazer aquilo que a palavra de Deus diz que você tem que estar fazendo, a intenção é errada. Ó. Não põe a mão na minha cabeça para me mudar o meu caráter. Não tem isso. O poder para mudar o seu caráter está na palavra de Deus, não na imposição, não no mover do Espírito Santo, não nos dons. Então, se nós entendermos isso, meus irmãos, a nossa vida muda. Ah, muda. Muda para muito, muito melhor. Algumas pessoas procuram essas coisas só para facilitar a vida. Estão correndo atrás disso aí sem brincadeira, irmão. É para facilitar a vida. Ah, eu vou lá hoje, que hoje tem um profeta lá. Eu não sou contra profeta, até mesmo porque eu sou casado com uma. Ah, eu vou porque tem profeta, hoje tem profecia lá. Irmão, pode vir a profecia que quiser sobre a sua vida. Se estiver desalinhado da palavra de Deus, não é assim. Hoje eu mudo a sua maneira de pensar. Não, quem muda a sua maneira de pensar é o conhecimento dessa palavra. Ela tem poder para isso. Só ela tem poder. Quem está entendendo isso aqui? Não é uma profecia. Aleluia, quem está aqui? Eu gostaria, sabe, irmãos, na verdade eu não gostaria não, que eu também vou me colocar no meio do barco, mas eu gostaria que sim, os profetas se movessem nesses últimos dias, mas chegando junto nas pessoas e falando o que é que está de errado na vida dela. Eu queria ver se ia encher culto. Eu queria ver se ia ficar espaço faltando em culto que tem por aí. Se os profetas levantassem mesmo e falassem, olha, sabe aquela parada lá? Está na hora de parar. Não tinha ninguém, né? Hã? Mas eis que eu te vejo percorrendo nações, pegando muitos aviões, né? Recebendo muitas ofertas. Meu amigo, lota. E até mesmo porque isso não é a função do profeta, meu irmão. Não sei porque que eu estou falando isso aqui, mas eu vou falar. Não está na pregação, não. A função do profeta não é levantar você, não, filho. Não é isso, não. Não é jogar você para cima, não. Massagear seu ego, não é, não. A função do profeta sempre foi, na antiga e na nova aliança, mostrar o que está errado na vida do povo, para ser um remédio. Porque a Bíblia diz que se o profeta se calar, o povo adoece. E se o povo está doente e o profeta fala, ele está dando um remédio para o povo. E só tem um jeito de remédio, meu irmão. É quando o profeta fala a verdade. É quando o profeta consegue entrar no coração do homem e falar aquilo que ele, né, muitas vezes não quer ouvir. Quem está aqui? Então as pessoas estão procurando essas coisas. Os moveres, simplesmente para tirar de sobre si a responsabilidade de cumprir a palavra de Deus e experimentar esse poder transformador. Eu queria que fosse assim, viu, meu? Porque eu já recebi imposição de mão de tanto pastor, tanto homem de Deus, tanta coisa, e eu gostaria que colocasse a mão na minha cabeça e ele falasse assim, a partir de hoje você é santo, santo, santo. Essa carne não vai ter mais domínio sobre você. Essa carne não vai mais interferir na sua vida.
É assim, né? Então, o poder tem o seu lugar. Quando o nosso coração está alinhado. Mas, o que eu estou oferecendo para você aqui essa noite é conhecer o poder da palavra. Poder transformador da palavra. O poder que muitos têm experimentado já. Acredito que você que está aqui já há um tempo nessa igreja, você tem experimentado o poder transformador dessa palavra. Então, irmãos, às vezes eu até fico assim, né? Eu dou risada, né? Não falo para a pessoa. Ai, mas está acontecendo milagres e não sei o quê, não sei aonde, bababá, bababá, bababá. Nossa, que maravilha. Que bom que Deus ainda faz milagre, hein? Fala para quem? É? Fala aí. Que bom, né? Que Deus está fazendo milagre ainda, né, Gerson? Senão, como que ficaria o seu ministério, né? Aí estava enrolado, né? Aí, e eu dou risada, né? Porque quantos milagres a palavra de Deus tem feito. Na verdade, essa busca de poder sobrenatural, muitas vezes das pessoas, não é só pelo mover sobrenatural, que é uma maravilha. Eu amo. Eu amo cair de boca no chão na unção e deixar o Espírito tratar. Eu amo tudo isso. Na verdade, as pessoas estão confundindo as coisas. Achando que essas coisas podem substituir a palavra de Deus. E não pode substituir. O poder, o mover, os dons do Espírito nunca vão nem contra a palavra de Deus. Sempre vão estar alinhados à palavra de Deus. Está aqui ou não? Então, buscar essas coisas, muito bom. Mas você não pode se isentar de experimentar os poderes da palavra de Jesus Cristo na sua vida. Que eles são transformadores. Mudam. Né? Como diz ali, ó, tenho que andar conforme a palavra de Deus. Mudança na minha vida conforme a palavra de Deus. Amém? Você está aqui? Sabe, essas pessoas que andam atrás disso, eles ignoram, irmãos, o que a palavra de Deus pode fazer. Amém? Quem está aqui? Irmãos, sem crítica a ministérios, mas existem lugares que a palavra é o menor. Eu já fui pregar em lugares, irmãos, que teve de tudo lá. Aí quando me chamaram para pregar, já era quase 11 horas da noite e me deram 10 minutos para pregar a palavra de Deus. Eu preguei. Adivinha o que eu preguei? Mudei tudo minha pregação. A primazia da palavra. A primazia que eu tenho que dar a essa palavra. Foi isso que eu acabei pregando. Né? Nem foi para o povo, né? Foi para os líderes que eu preguei. Porque eu nem preguei olhando para lá. Tinha assim um monte de pastor aqui, eu preguei assim. De costa para o povo. Fala para o irmão perto de você, vai mexer com ele, vai. Você vai ver que bom que é. Aleluia. É que nem quando eu dou aula, eu falo assim, olha, eu sei que seu dia foi duro, só que você está pagando para estar aqui nessa aula. Se você dormir, pode ser que a hora que você abrir o olho, eu estou na sua frente dando uma aula só para você. Jesus fica assim, ó, colocando um palitinho nos olhos. Aleluia. Sabe, meus irmãos? Sério, a Bíblia diz que eu tenho que ser imitador de Cristo, certo? Ou não? A Bíblia fala que quem não tiver Jesus vai queimar no lago de fogo. Ó, você quer mais arrepio que esse? Então estou seguindo Deus. Vai falar, não, então deixa que eu cause temor no povo. Fica tranquilo. O Senhor também causa, eu também vou causar. Fala para quem está perto de você. Deus é fogo, meu irmão. E é fogo consumidor, meu irmão. Sabe que às vezes a gente fica lendo a palavra de Deus só no que nos interessa, irmão? Quem entende isso aqui? Só no que interessa. Né? É o caso da... Olha, eu ganhei uma, eu devia ter trazido hoje, mas não está na pregação, então eu não ia lembrar. Não. É que nem aquele caso das caixinhas de promessa que tinha antigamente, né? Só tem promessa ali.
Que coisa sem propósito essa? Nessa aliança nós não temos deveres? Então tinha que ter a caixinha das promessas e a caixinha dos deveres. Sol vem a nós e o vosso reino, como é que fica? Está aqui ou não? Mas tem gente que lê a Bíblia assim, só o vem a nós está valendo, o vosso reino não. Aí não dá. Quando Deus pede para você mudar, que Ele vai demonstrar o poder da palavra de Deus sobre a sua vida e mudar a sua vida naquela área, muitas pessoas não querem fazer. Está aqui ou não? O Senhor, através da palavra dele, quer mudar suas finanças, quer te dar uma vida nova, sair desse marasmo eterno, que é um dia está em cima, outro dia 10 está lá embaixo, um dia... Mas não quer obedecer a palavra de Deus, porque dá trabalho. Quer que alguém ponha a mão na sua vida, traz aqui a sua carteira, que eu vou impor as mãos e vai começar a fluir dinheiro. Não vai, irmão. Se você não fizer o que a palavra de Deus está falando, esquece. Pronto. Você quer viver o poder de Deus nas finanças? Quem quer viver o poder de Deus nas finanças aqui? Faça o que Deus está falando. Seja dizimista, seja ofertante, semeador. Aí você vai ver o poder de Deus nessa área. Não tem oração que eu faça aqui, meu irmão, que possa dar certo. Está aqui ou foi para cá? Deus é bom. Vamos começar aqui pelo Salmo 119, 7, que eu vou dar uma explanada aqui, só num versículo aqui. Que inclusive o pastor Edilson, se eu não me engano, foi você que pregou a última vez? Você usou, né, esse texto aqui? Que, aliás, eu recebi lá na sua pregação, tá? Falei, opa, deixa eu anotar que eu já veio aqui, ó, algo poderoso. Ó, o escritor do Salmo 119, que não é Davi, e tem uma controvérsia lá, mas o escritor do Salmo 119, que todo mundo conhece, né? É o salmo quilométrico, né? Quem sabe disso aí? É o maior salmo que tem. Acho que é o maior texto, né, que tem na Bíblia, assim, de tamanho, né? Ele estava nessa condição, porque ele está dizendo estou. Primeira pessoa. É isso ou não? Então quem escreveu estava assim? Aí ele diz assim, ó, estou aflitíssimo. Aí ele bota um ponto e vírgula. Quando aparece ponto e vírgula na língua portuguesa, é que ele vai explanar aquilo porque que ele está aflitíssimo. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Ele não estava vendo na vida dele, por causa da situação dele. Ele não estava vendo a ação de Deus na vida dele. Esse texto tem 3 coisas muito importantes. Eu queria que você deixasse aqui, tá? Deixa esse texto aqui. Tem 3 coisas importantes que nós precisamos explorar aí. Primeira coisa, e esse texto, ele é muito atual, irmão. Pergunta para o irmão perto de você, você já esteve aflitíssimo ou está, irmão? Olha a atualidade do texto. No mundo desse, quantas pessoas estão desse jeito aí? Ó, estar aflito é terrível. Mas quando na língua portuguesa aparece esse íssimo aí, chama superlativo. Superlativo. Super. Quem está entendendo isso aqui? É a aflição multiplicada várias vezes. Vamos lembrar dos heróis da Marvel? Tem o homem e o super-homem. Qual a diferença de um para o outro? Enorme. Aí tem o aflito e o que está aflitíssimo. E esse homem estava aflitíssimo. E você sabe que tem muitas pessoas hoje, no mundo de hoje, crentes, nessa condição, irmão. Eu jamais no passado, eu ouvi falar nada nem parecido do que ministros tirando a própria vida. Ministros. Você acha que esse ministro que fez isso, ele estava aflitíssimo? Com certeza. Aí é lógico que eu fui buscar o que significa essa palavra.
Aflitíssimo é um alto grau de 3 coisas, meu. Um alto grau de angústia, que significa redução de espaço. Olha que interessante, eu vou explicar para você. Ó, angústia significa redução de espaço. Peito apertado. Perda de paz interior. Vamos lá, vou tentar explicar. Tá certo? Pastor Adriano, fica aqui no meio aqui, vem Rubens, vem Eduardo, vem pastor Alexandre também. Vamos lá. Fica aqui no meio. Ó, fica ali, ó. Fica aqui, pastor. Fica mais pro meio aqui, meu filho. Aí. Ó, isso é a vida. Quem tá de boa, tá vendo aí? Agora vamos dar um passo em direção a ele. Isso aqui ele tá aflito. Ó, o espaço interior na vida dele diminuiu. Agora vamos botar do jeito que está lá o homem. Vai. Falta de espaço. Que mais? Peito apertado. Eu tirei a mão antes que parasse o coração. Na última batida fez tu. Aí tem uma tu. Olha isso aqui, meu irmão. Que interpretação poderosa. A pessoa que está aflita, ela está num alto grau de angústia. Que é essa redução de espaço por dentro que a pessoa sente o peito apertado. E a paz interior desapareceu. Aleluia. Pode ser que eu esteja falando com alguma pessoa aqui hoje. Outra coisa que se refere à palavra aflitíssimo é alto grau de preocupação. O nome já diz tudo, né? Se a gente dividir, vai. Tira o afasta, põe um acentinho, um circunflexo, lá fica o quê? Preocupação, ou se ocupar antes da hora. Ou, não é isso que estava lá, mas lá está assim, ó, pensamento dominante sobre algo que não aconteceu. E provavelmente 90% das vezes não vai acontecer. Mas o pensamento dominante. A pessoa que está preocupada só pensa naquilo que ainda nem aconteceu. Por isso o Senhor diz, basta cada dia o seu mal. Quem vive o dia de hoje não se preocupa, meu irmão. Ele vive o quê? Tranquilo. Preocupação. Estar preocupado. Por isso que eu disse que esse texto ele é muito atual. Né? Quantas pessoas, quantos crentes estão vivendo, né? Estão com a mente fixa em algo que nem aconteceu. E posso falar uma coisa, meu irmão? Pode ser que a probabilidade de não acontecer é muito, muito maior do que a de acontecer. Quem entende isso aqui? E a terceira coisa, que é aí que deixa atual mesmo, é alto grau de ansiedade. Um alto grau de ansiedade. Irmãos, a pessoa que está, esse homem, ele experimentou na época dele e não tinha remedinho, irmão. Ele experimentou um alto grau de ansiedade. E não tinha remedinho para ajudar ele não, irmão. Pensa o perrengue que esse homem estava passando, meu irmão. O que significa ansiedade, irmão? Nossa, ansiedade pega muita coisa. Eu vou até ler aqui para você. Desconforto físico e psíquico. Um desconforto físico no físico e um desconforto no psíquico. Que gera uma maneira incontrolável. Que gera de uma maneira incontrolável. Não dá para controlar, irmão. Essas coisas que eu vou citar agora aqui. Tristeza. É incontrolável. Por mais que a pessoa tente se controlar, por mais que ela tente se alegrar com qualquer coisa,
É incontrolável a tristeza, o medo. Agora vamos para os físicos. Falta de ar. Esse homem tinha hiperventilação, uma falta de ar muito grande. Músculos tensos. Amém? Quem está aqui? Dores pelo corpo. E desejo de morte. Você viu o que ele disse para Deus? Ó, Senhor, eu estou com tudo isso aqui. Ó. Deus, vamos fazer um... Eu disse aflitíssimo, mas vou tentar explicar para o Senhor. Eu estou com o espaço reduzido aqui dentro. O peito está apertado. Minha paz interior foi embora. Estou preocupado com muitas coisas. Estou triste, Deus. Eu estou com medo. Estou com essa falta de ar que não passa. De dia e de noite. Minha musculatura chega a doer meu corpo inteiro, porque está o tempo todo tenso. Estou com dores pelo corpo todo. E Senhor, me perdoa. Estou querendo morrer. Várias vezes por dia passa isso na minha cabeça. Eu não quero mais ficar aqui. É isso que esse homem disse em uma palavra. É um texto atual ou não é, meu irmão? Está bem atualizado esse texto ou não está? Agora, uma coisa esse homem, em meio a tanta coisa que estava acontecendo na vida dele de ruim, tantas informações do inferno chegando sobre a vida dele, uma coisa ele tinha, ele sabia para onde correr. Porque a segunda coisa que eu quero falar sobre esse texto é o que ele disse ali, ó. Vivifica-me. Vivifica-me, Senhor. Essa palavra também tem uma interpretação bem interessante, que inclusive vai fazer com que eu lembre das palavras do Senhor Jesus Cristo. Vivifica-me significa trazer de novo a vida. Então como é que esse camarada estava, irmão? O que significa estar aflitíssimo? A morte estava espreitando a vida desse homem. A morte estava atuando em seu interior. Sabe, meus irmãos, que muitos crentes têm passado por isso? A morte tem atuado no interior das pessoas, irmãos. É isso que é estar ansioso, é isso que é estar angustiado. Quem está aqui? É isso que a pessoa está preocupada. Isso não é de Deus. Isso não provém do Senhor Jesus. Isso provém do mal, das trevas, do diabo. É daí que vem todas essas coisas que nós falamos. Amém? Quem está aqui? Vivifica-me, Senhor. Ele diz, traz de novo, Senhor, a vida. Outra palavra que fala sobre vivificar é energizar. Senhor, eu perdi minhas energias. Eu estou parecendo aquela bateria do carro que quando a gente vai lá de manhã e toca o carro, acabou a energia, não tem mais força, não tem mais poder, não tem mais nada. E ele está falando assim, manda uma energia para mim, Senhor, para que eu reative de novo. Para que eu viva de novo, Senhor, porque do jeito que eu estou indo, Deus, eu só vejo uma coisa, a minha morte. Do jeito que eu estou indo, eu só vejo que uma hora eu vou ficar doente mesmo para valer. Quem está aqui? Agora, vivificar também significa desfazer os sintomas da morte.
A morte, ela vem com seus sintomas, leva a pessoa até a morte, às vezes. Mas Jesus não se preocupava com isso, não. Quem lembra disso aí? O que Jesus fazia com o morto, irmão? Vivificava ele. Trazia de volta o quê? A vida. Fala para o irmão perto de você, ó. Pelo menos você não está morto ainda. Está mais fácil. Diga, está mais fácil para Jesus, velho. Porque você pode ajudar Jesus. Quem está entendendo isso aqui? O morto não pode fazer nada. Mas você pode. Você pode ajudar Jesus, você pode andar segundo a palavra. Você pode viver o poder da palavra em você. Você não está morto. Ainda que esses sintomas todos aí possam estar passando pela sua vida, isso aí pode ir embora. Assim que a vida do Senhor estiver sobre você. E Jesus já disse que ele veio fazer, irmãos. Essas ações do Satanás, tudo, ele veio para desfazer as obras do diabo. Não foi isso que ele disse? Lá na sinagoga ele não falou? Que ele veio desfazer todas essas coisas? Que o diabo tem levantado? Abra aí, João 10:10. Lá. O ladrão, ou o diabo, vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus está falando, para que tenha o que lá, irmão? Vida. Agora, olha o superlativo ali. A gente podia botar, Jesus veio para dar uma vidíssima. Mas está expresso de uma outra maneira. O que está escrito ali? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha que interessante, meu irmão. Para o aflitíssimo, tem a vida abundante de Jesus. Deus nunca fica para trás, não, irmão. Não tem essa, não. Ah, o diabo vai fazer 10, Deus vai fazer 1000. Ah, diabo, você fez 1000, eu faço 1.000.000. Agora, Deus vai fazer conforme eu me posiciono diante do poder desta palavra. Lembra que eu estou pregando aqui sobre o poder da palavra. Não só da palavra escrita, mas a palavra viva. E quando Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, significa que esse vivificar que aquele homem estava buscando, já está em mim. Diga assim, a vida de Jesus já está aqui. Mas o que é isso que eu estou sentindo, pastor? Entenda, a vida de Jesus veio em você porque o Espírito Santo de Deus veio habitar em você. Quem entende isso? E junto com ele, ele trouxe vida e vida em abundância. Ok? Então diga assim, o Espírito habita em mim. Por isso eu tenho vida. Só que a Bíblia diz que eu posso abafar o Espírito Santo. O que é abafar? Ou a Bíblia, alguns textos falam entristecer ou abafar. Ou apagar. Tem várias versões. Eu posso deixar, sim, irmãos, todas aquelas coisas do aflitíssimo, abafar o poder do Espírito, o poder de Deus, o poder da palavra. Mas se eu andar segundo a palavra de Deus, o Espírito sempre vai dominar sobre todas as coisas na nossa vida. Aleluia, quem está aqui? Eu acho interessante que, assim, na nossa mente, né, natural, inclusive, se Deus tivesse feito tudo isso por nós, seria muito melhor, né? Mas na ótica dele não é melhor, porque ele nos fez imagem e semelhança dele. Ou, se eu faço, vocês vão fazer. É isso que está na cabeça de Deus e esquece, ele não vai mudar, irmão. Se eu faço, eu ensino você, você faz. O que é? Haja luz e ouve luz, irmão. Como é que é o nome disso aí? Haja luz e ouve luz. Como é o nome disso aí? Aquilo que você crê no coração e falar com os lábios, vai acontecer. Diga assim, fé.
Deus tem fé? Tem fé, irmão. O nome disso é fé. É crer e falar. Deus creu e falou. E aí o que ele ensina para nós? Ué, por que Deus não usa a fé dele em meu favor? Não, porque ele quer que você use o mesmo princípio, você, ao seu favor. Porque eu tenho filhos. É isso que Deus está falando aqui para você hoje. Eu tenho filhos. Vocês são meus filhos. Que têm as mesmas características que eu tenho. E esse preço foi pago. Aleluia? Quem está aqui? Então vamos deixar de... né? Tem gente que está esperando Deus fazer um bocado de coisa aí. Que não é para ele fazer, ele não vai fazer. Porque ele já disse pela palavra, pelo poder da palavra você consegue isso aí. Mas está aí com onda. E os anos estão passando. E daqui a pouco tu tá velho. Não tem mais ânimo para fazer nada. Mas Deus já falou. É você que faz. Ai, Deus está vendo. Nossa, não fala isso perto de mim, irmão. Essa é a declaração mais incrédula que existe na face do planeta. Quando você diz Deus está vendo, significa que você não está fazendo nada. E pode ver que aquilo que Deus está vendo é algo que era você que já devia estar fazendo. Pode ver. Ah, Deus está vendo o quê? Não, minha situação, deixa eu ver sua situação. Não, eu estou nessa situação precária, bababá. Gastou o que não tinha. E agora Deus está vendo? Eu gosto daquilo que fizeram aí na internet, acho, nossa, muito top. O cara para na frente de uma Ferrari, um dia eu vou comprar uma Ferrari assim, dessa em nome de Jesus. Aí Jesus aparece no meu nome. Você está devendo para todo mundo, agora você quer comprar a Ferrari no meu nome? Vá pagar suas dívidas primeiro, rapaz. Antes de querer que Deus faça alguma coisa para você. Fala para o irmão perto de você, vai pagar suas dívidas primeiro. Faz o que a palavra está falando. Experimenta o poder da palavra. Essa palavra transforma, meu irmão. Não precisa ninguém botar a mão na sua cabeça, não. Ela muda você, muda a sua casa, muda a sua família. Agora não vai cair do céu, não. Se Deus está falando faz tal coisa, vai ter que fazer. É tu que vai ter que fazer, irmão. Eu não vou fazer por você. Porque eu vou ter que fazer para mim, né? Já. Aleluia. Quem está aqui? E a terceira coisa daquele texto, que ele diz assim, vivifica-me segundo... Eu falei que tinha 3 coisas, né? A terceira é, segundo a tua palavra. A vida vai vir para você segundo a palavra. Não é do seu jeito. Não é como você quer. Mas é o método de Deus, a sua palavra. Tem crente ainda querendo fazer do jeito deles. Aí passa a vida inteira. Se torna uma pessoa frustrada, uma pessoa chata, que só reclama dos outros irmãos, que o pastor só prega besteira. Ah, você é tão bom, por que você não está no meu lugar? Irmãos, entendam isso de uma vez por todas. É um método segundo, vivifica-me, segundo a tua palavra, do seu jeito, não do meu jeito. Está aqui ou não? Mas pastor, quando a gente sabe a vontade de Deus, a gente não acaba fazendo, irmão? Tem irmão que eu já falei 150 vezes a palavra para ele, ele continua querendo fazer do jeito dele. Isso significa que ele não vai ser vivificado, segundo o texto. Porque o autor do Salmo 119 disse, vivifica-me, Senhor, mas não de qualquer jeito, mas segundo a tua palavra.
conforme a tua palavra. O que a tua palavra disser, a gente vai fazer. O que a tua palavra indicar, eu vou seguir essa palavra, esse poder vai vir sobre a minha vida e vai transformar a minha vida. Eu vou me tornar uma outra pessoa. Infelizmente, muitos não têm entendido isso. Muitos, irmãos, não são poucos, não. Eu ia falar alguns, mas não são alguns, não. São muitos. Não têm entendido esse negócio. Não têm entendido que é o jeito dele sempre. Aleluia, quem está aqui? Ó, o jeito de Deus. Eu vou falar um negócio aqui que subiu no meu coração, mas eu vou falar, vai, né? Eu não posso ir com isso para casa, porque senão... Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho chamado ministerial. Você tem? Tem, legal. Boa, boa. Então vamos entrar no método de Deus? Se submete aos 5 dons ministeriais, deixa eles trabalhar a sua vida, até que você chegue à estatura de varão perfeito, aí pronto, você está bom para o ministério. Agora, por que os camaradas querem fazer do jeito deles? Não, para mim aqui não dá. Vou lá no cartório e vou tirar um CNPJ de igreja, vou abrir uma portinha ali, vocês vão ver como que eu vou crescer. Está aqui ou foi para casa? É o jeito de Deus, irmão. Amém? Quem quer ser ministro tem que conhecer o livro de Efésios, 1 e 2 Timóteo de cor. E viver o que está escrito lá. Esse é o método de Deus. Não é do meu jeito. É do jeito que eu quero. Não. A trajetória de vocês foi assim. A minha não vai ser. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Exatamente. Amém? Irmãos, a palavra de Deus, ela pode transformar todo o meu ser. Não só uma parte. E vamos ver o que é que nós somos, né? Lógico que você já sabe e tal, mas algumas pessoas vão ver isso pela primeira vez. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim, ó. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Vamos lá? Conta comigo aí, ó. Espírito. Faz assim, ó. Espírito. Alma e corpo. Quanto você contou aí? Então eu não sou só corpo. Eu não sou só espírito. Eu sou espírito, corpo e alma, né? Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o que é que nós somos? Corpo, espírito e alma. Ok? Agora, a palavra de Deus, ela interfere em todas essas áreas. Por exemplo, no corpo. A palavra de Deus interfere no meu corpo. Faz assim, ó, pega seu corpão aí. Vou pegar meu corpão aqui. Né? Quando eu falo corpão, já vou direto na barriga, né? Podia ser aqui, né? Salmo 107, 20. Salmo 107, verso 20. Olha lá. Será que interfere mesmo? No corpo? Enviou-lhes a sua, o quê? O quê? E os sarou. E os livrou do que lhe era mortal. E aqui estava falando do corpo físico, irmão. Cura para o corpo. A palavra tem o poder de fazer você ser curado. O irmão Reagan, quando ele estava entre nós, ele era jovem, ele era doente, ele não podia nem levantar da cama, ele começou a ler a palavra por conta própria. Ninguém botou a mão nele para ele ser curado. E ele começou a ver pela palavra de Deus que Jesus havia levado todas as enfermidades sobre ele, tinha gerado para ele cura. E ele foi crendo, e ele foi andando segundo a palavra que chegou até ele, enviou-lhes a palavra. E aquele homem um dia levantou da cama, meu irmão. Ele estava com sentença de morte na cama. Estado praticamente terminal. Aquele homem se levanta, lógico que com as deficiências de um corpo que perdeu toda a musculatura, e foi indo e foi se fortalecendo e crendo naquilo que ele tinha lido.
A ponto daquele homem que estava condenado, ele tinha 17 anos, ele estava condenado a morrer naquele ano mesmo. Todos os médicos diziam que ele não poderia sobreviver. Quando ele recebeu a cura, ele disse assim: eu vou viver até os 86 anos. Foi a declaração. E ele morreu, irmão. Fala para o irmão perto de você. Sabe com quantos anos, irmão? 86 anos. Amém? Não sei se aquilo foi por inspiração ou ele achou que 86 era muito, mas ele podia falar uns 105. Ele ia chegar nos 105. É porque para aquela época, irmão, 86 era assim, ó, 200 anos, né? Era ou não era? Era ou não era? Né? O caminhão entrou em 1950, caminhão entrou na casa, não, o ônibus entrou na casa, derrubou a porta e matou uma velhinha de 40 anos. Isso em 1950 é capa de jornal. Uma velhinha de 40 anos. Eu sou o quê, então? Em 1940, 1950, o que a gente era? Hein, Rose? O que será que eles consideravam a gente? As múmias. 40 anos. Quem tem 40 anos aqui para cima, aí para cima? Fala, não, fica assim, fala para esse camarada. Falou, velhinho, velhinha. Ainda bem que nós não nascemos naquelas décadas, né? Rapaz, pensa um negócio desse. Olha aí que legal, ó. A palavra sarando, irmão. Então, tem poder na palavra para sarar, sim, irmão. E posso falar um segredinho para você que acho que você não vai gostar. Algumas pessoas não vão gostar muito, não. Escuta. A palavra de Deus fala que nós temos que impor as mãos sobre os enfermos. Eu creio nisso, tanto é que a gente sempre ora. Hoje eu vou orar com a imposição de mãos. Mas você sabe que tem gente aqui que já não precisa mais da imposição de mãos ou não? Quem sabe disso aqui? Só o teu conhecimento da palavra e crer na palavra, esse poder já vai gerar em você cura, já vai gerar saúde e tudo mais. Amém? Mas a imposição de mãos continua valendo. Fala para o irmão perto de você, continua valendo a imposição de mãos. Mas tem gente que não precisa mais. Ele já está andando em saúde pela palavra de Deus. Amém? Então, uma das coisas que a palavra mexe, corpo. Segunda coisa, a alma, a nossa mente. Ok? Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século, mas olha lá. Mas transformai-vos, presta atenção no que está escrito ali. Pela, o quê? Renovação. Ei, crente tem que renovar a maneira que pensa, irmão. Que jeito? Pela palavra. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, não adianta. O crente não pode pensar mais como pensava antigamente. Quem sabe aqui que nós tínhamos uma maneira de pensar antes de Cristo? Quem sabe disso aqui? Não é mais assim. Como que é agora? Segundo a palavra. Eu tenho que renovar. Tem que ter a palavra na mente, irmão. Não tem jeito. Como que você vai mexer com as suas emoções? Como é que você vai mexer com os seus pensamentos? Pensamentos geram palavras. Como é que a gente vai mexer com isso se não renovar a mente? Se não mudar a mente? Por isso que tem muitos crentes que não renovaram ainda a mente pela palavra. Você para perto, assim, dá até medo, né? Eles falam cada coisa. Quem conhece aqui crente que fala cada coisa que você fala misericórdia? E tem gente que fala cada coisa aqui de púlpito. Não estou falando nessa igreja, não, irmão. Porque se falar é escritório depois do culto. Né? Não é por nada, não. É só para alinhar, né? Chegar lá, você falou uma besteiraça aí, né? Então dá para arrumar da próxima vez. Tem gente que não renovou a mente. Aleluia. Quem está aqui? Ainda não está com a mente alinhada com a palavra de Deus. Não está vivendo ainda a boa, agradável e perfeita vontade. O que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, meu irmão? Diga assim, quando eu obedeço à palavra. A palavra é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a palavra.
É nesse poder que eu tenho que andar. No poder de estar debaixo da palavra. Amém? Quem está aqui? Como é que está a sua mente aí, meu irmão? Hã? Como é que você tem agido diante das circunstâncias? Tem que ter a mente de Cristo, tem que mudar, tá? E por fim o Espírito, João 6, 63. João 6, 63. Ó, o Espírito é o que vivifica. Está falando, o Espírito do homem é o que... É no Espírito do homem que vem a vida, irmão. Diga assim, é no meu Espírito que vem a vida. Sabe aquela vida em abundância? É no Espírito. Olha lá, a carne para nada aproveita, né? Porque ela tem uma data de validade aí, né? As palavras que eu vos tenho dito, as palavras que eu vos tenho dito, são Espírito e são o quê? Vida, irmão. Irmão, você quer vida em abundância? Não é só receber Jesus. Eu recebo. Ali é o nascimento. Mas você quer receber vida e vida em abundância? Essa palavra tem vida. A palavra, o quê? As palavras que eu vos tenho dito são o quê? Espírito. E são vida. Ei, essa palavra não está morta. Essa palavra muda você por dentro. Essa palavra transforma você naquilo que Deus quer. Sede santo, porque eu sou santo. Ninguém vai mudar o seu espírito se não for por essa palavra. Amém? Amém? Glória a Deus. Não despreze, meus irmãos, a eficiência dessa palavra. Não despreza. Eu não sei para que tanta palavra se a pessoa não faz nada do que ela diz. Para que tanta palavra? Agora, para quem aproveita a palavra de Deus, aquilo que está sendo ministrado é uma bênção ter muita palavra. Mas quem não faz nada com a palavra, para que tanta palavra? Diz aí para mim. Não está na hora de mudar? Não está na hora de começar a caminhar segundo essa palavra? Pensa um pouquinho. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é o quê, irmão? Está vendo? Ela é viva. E o quê? Eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha que interessante, meu irmão. Quando Paulo escreve isso, ele estava diante de um soldado romano. E o soldado romano tinha uma espada chamada Gladius. Acho que é isso. Gladius. Aquela espada que você vê nos filmes. Inclusive eu estou fazendo uma, pena que não estava pronta, eu ia trazer para você ver. Eu estou confeccionando uma Gladius, né? A espada que conquistou o mundo da época. E Paulo olhou para aquela espada e falou, rapaz, a palavra de Deus é igualzinha essa espada aí. Eu imagino Paulo falando com posso ver sua espada? Pode. Soldado. Ele fez amizade até com os soldados romanos. Está aqui. Nossa, corta mesmo, hein? Irmãos, a espada que eu estou fazendo nas medidas originais, ela nem está pronta. Eu já furei o dedo, ela não tem afiação nenhuma. Ela é tão afiada na ponta que eu já furei o dedo. Já. Aí eu fico imaginando aquela espada prontinha e Paulo segurando, falou, a palavra de Deus é isso aqui, ó. Quando você está no campo de batalha, o inimigo vem, você estoca, dá uma estocada nele, vai fundo o negócio, não vai? O soldado, é caixão, tem jeito. Aí, olha lá. Diz que a espada é do mesmo jeito, ó. Só que ela penetra. Penetra até o ponto de dividir o quê? Alma e espírito. Está falando alma e espírito. E o que é que tem juntas e medulas? O corpo. Alma, espírito e corpo. Ela tem um poder de fundo, meu irmão. A palavra de Deus tem um poder de fundo. Sem a menor dificuldade. Se eu deixar. Se eu permitir. Ela vai penetrar em mim e vai fazer tudo o que tem que fazer.
A palavra de Deus é viva. O que significa a palavra eficaz, irmãos? Ela faz o que ela está falando ali no texto que faz. Ela faz exatamente aquilo ali. A pessoa gostando ou não gostando, é daquele jeito. Agora, vai depender de mim. A minha fé vai ter que estar envolvida com essa palavra para que as coisas aconteçam. Amém? Então eu devo andar segundo ou conforme a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Eu escrevi um textozinho no final aqui, não passei para eles lá, mas eu leio para você. A palavra de Deus, pode nos aperfeiçoar em todas as áreas. Aperfeiçoamento, irmão. Irmãos, o que falta para o povo de Deus é uma coisa só. Aperfeiçoamento. Todos já estão salvos. Pode ser que já tenham até a palavra, tem um monte de coisa, mas precisa aperfeiçoar. Eu tenho que chegar àquela estatura que Deus quer. Eu tenho que chegar àquela medida que Deus quer, que está lá no livro de Efésios. Eu tenho que passar pelo aperfeiçoamento da palavra de Deus. Então, como diz o título lá, eu tenho que viver, andar, respirar, dormir, acordar, conforme essa palavra aqui. Não dá para ser mais de qualquer jeito, irmão. Não dá mais para ser de qualquer jeito. O mundo está passando por uma mudança muito grande nesses últimos anos. E quem não estiver andando segundo o poder da palavra, não vai suportar. A Bíblia diz que muitos vão esfriar. A própria palavra diz, muitos vão esfriar. Mas fala para o irmão perto de você, mas não tem que ser você. Não tem que ser você. Tem que ser você que vai esfriar? Não. Pronto. Mas isso só vai acontecer se eu andar segundo essa palavra.